Fala galera, beleza? Na aula de hoje nós veremos a ideia de função, como elas estão presentes no cotidiano, função na parte matemática e entre outros assuntos muito importantes. Pois então, você sabe o que é uma função? Você tem ideia de como uma função se comporta? Com certeza você já deve ter escutado por aí coisas com a palavra função, como por exemplo, a pessoa se atrasou em função do trânsito. O preço de táxi está em função da quantidade de quilômetros que você anda. A altura de uma criança é em função da sua idade. A nota boa que você vai tirar na prova é em função das horas que você estudou no dia anterior. Esses são alguns dos muitos exemplos que a gente tem. Na vida, todas as coisas estão interligadas. Tudo é em função de alguma coisa. Uma coisa sempre acontece em função de outra. Mas isso é sempre? Sempre, 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 como dizia uma antiga professora minha. O conceito de função é uma das áreas mais importantes da matemática, que também se encontra em outros conteúdos, como áreas da física, áreas da química, áreas da biologia, ou seja, áreas de todos os conteúdos. Vamos então usar o nosso bom e velho dicionário, à procura de respostas. Função em matemática significa a correspondência entre dois ou mais conjuntos, a relação entre duas grandezas. Que confusão, parece confuso, não é? Mais pra frente desta videoaula, você entenderá perfeitamente todos esses assuntos. Vamos tomar um exemplo não muito conhecido para tentar explorar o conteúdo. Você conhece a máquina numérica? A máquina numérica é a máquina que tem capacidade de transformar seu número de entrada a partir da instrução que você coloca nela. Por exemplo, meu código será: pegue todos os números, some 2 e multiplique por 3. Assim, se eu jogo na máquina o número 1, o número de saída é o número 9, pois 2 mais 1 igual a 3, e 3 vezes 3 igual a 9. Assim acontece com qualquer outro valor. Por exemplo, colocaremos o número 4. O final será 18. Mas por quê? 4 mais 2 igual a 6. 6 vezes 3 igual a 18. Simples, não? Poderíamos ver mais outros valores na tabela seguinte. Você pode perceber que os valores finais ficam em função dos iniciais? Quando colocamos o número 1, a única resposta seria o número 9. Se, por exemplo, o número 0 aparecesse, isso não teria sentido conforme o código que colocamos na máquina. Assim acontece com todos os outros valores, ambos apresentam um único valor de saída, um valor final. O que acabamos de analisar foi um importante conceito da matemática, o conceito de funções. Função é uma relação que acontece entre duas grandezas, nas quais ambas se transformam. Grandeza na matemática se refere a um tipo específico de medida, como por exemplo a velocidade em km por hora ou então a distância em metros. Os valores iniciais colocados na máquina são grandezas variáveis, assim como os valores finais que são grandezas variáveis. Observe que a variação dos números finais depende dos números iniciais. Uma coisa varia em função da outra. Podemos utilizar a representação desse fato por meio de dois conjuntos. Repare bem. O primeiro conjunto é o conjunto dos valores iniciais e o segundo conjunto, o conjunto dos valores que foram colocados finais. A seta nos mostra que esses valores iniciais não dependem de nada, ou seja, são termos independentes da função. Esse conjunto de números é um conjunto infinito, mas o conjunto seguinte não tem as mesmas características. Ele depende completamente das coisas que o conjunto inicial realiza. Os valores colocados estão em função do resultado que sai. Não é possível ter jogado um valor inicial da máquina e assim sair dois valores diferentes. Essa é uma regra básica das funções que futuramente poderemos entender. Podemos criar uma lei que formaliza esses dados que foram estudados acima. O valor dos números finais é igual ao dos números iniciais mais 2 vezes 3, ou seja, números iniciais igual números iniciais mais 2 vezes 3, que é igual aos números finais. Podemos colocar qualquer sinal, código, símbolo ou letra para representar as grandezas. Vamos colocar as grandezas iniciais como sendo y e as finais como sendo x, ou seja, y está em função de x. Fica desse jeito, y igual a 3 vezes x mais 2. Essa é a nossa lei de função, que expressa a relação entre dois valores, o inicial e o final. Vamos exemplificar essa situação. Vamos pegar os números 34 e 45 e jogarmos na nossa máquina numérica. Agora usaremos a lei encontrada. Para x igual a 34, temos y igual a 3 vezes 34 mais 2, y igual a 108. Portanto, o número de saída final é 108. Para x igual a 45, temos que y igual a 3 vezes 45 mais 2.
y igual a 141. O número de saída foi 141. Como foi possível se observar nos exemplos dados durante a aula, a função é um conceito muito importante, devido ao seu enorme número de utilidades práticas que vão desde simples relações a avançados estudos científicos. Vimos também que a partir de valores iniciais conseguimos encontrar valores finais, relacionando os números. Por isso, é muito importante que as pessoas tenham apenas uma noção deste termo função e seu significado.